Com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero pedir àqueles que podem fazê-lo, que tornem os vossos assentos por bondade, pois enquanto os irmãos se acomodam, eu quero externar os meus agradecimentos a Deus, ao pastor desta igreja, qual quero reverenciar, como também a todos os obreiros aqui presentes. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Rafael, do presbítero Eude, do nosso irmão Dutra, pela receptividade tão calorosa. Queridos, trago a paz do Senhor da congregação qual pastoreio ali no estado de Alagoas, para todos os santos. Não tenho tempo para externar mais os agradecimentos, mas por certo teremos tempo posterior para tal. Quero pedir a vossa compreensão para falar-lhes a mensagem, um pouco rápido, tendo em vista o tempo, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração para esta noite. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 9, há um texto que diz o seguinte: igual às éguas dos carros de Faraó, te comparo, ó amada minha. Amados, aqui há um texto atrevido, não é comum lermos, e soa pejorativamente aos nossos ouvidos, e eu quero pedir a vossa permissão para contextualizar para o tema tão bem sugestivo destes últimos dias. É bem verdade que aqui nós temos um poema lírico, onde Salomão, para o Antigo Testamento, era uma tipologia do Deus Yahvé, e o substantivo feminino aqui empregado, a sunamita, era uma tipologia do Israel de Deus. E para o Novo Testamento, Salomão era uma tipologia de Cristo, e a sulamita, uma tipologia da igreja que seria comprada pelo sangue precioso de Jesus. Pois é um texto que não tenho tempo para detalhá-lo, mas eu quero pedir que os irmãos compreendam o contexto bíblico e histórico para entendermos isso daqui. É bem verdade, se eu voltar para casa domingo à noite, e hoje eu cheguei no aeroporto, cheguei no hotel, já liguei para minha esposa, e quando eu chegar domingo à noite, quando ela abrir o portão da nossa casa e eu dizer para ela, igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, eu posso já comprar algumas borrachas ali na Goodyear e pôr nas costas, porque o cabo da vassoura vai bater pesado nesta noite. Mas na verdade, irmãos, quando Salomão expressa esta frase, este elogio, ele estava usando o ápice do elogio da época. Pois, tendo em vista, a Bíblia diz que Salomão foi um homem muito dotado por Deus em sabedoria, em graça e riqueza. Portanto, havia algo no reinado do Salomão. Ele tinha toda a liberdade, o protocolo da monarquia real lhe autorizava, lhe permitia que ele se apaixonasse por qualquer moça da sua jurisdição, do seu credo. E sendo assim, ele apaixonando-se, ele podia a trazer para o seu harém, e depois de um período de preparo, ela tornasse rainha com ele. Mas a verdade é que com todo o aparato a favor, a Bíblia diz que Salomão se perturbou por algo que acontecia nos dias da sua glória. Era que havia um exército que não perdia uma batalha, quando saía para a guerra, já saía cônscio da vitória, os seus súditos já ficavam no aguardo da sua gloriosa vitória, que era o exército dos egípcios. Então Salomão se perturbou, e Salomão questionou, e não achava resposta. Então assim, ele ultrapassa os princípios divinos, ele quebra os protocolos reais, e vai a Faraó,
e a Bíblia diz que ele pede a mão da filha de Faraó em casamento. E agora, quando Salomão casa-se com a filha de Faraó, é bem verdade que abre-se o leque. Agora as informações administrativas, as informações bélicas, houve uma conjunção intercambial, houve uma união entre Faraó e Salomão, entre o Egito e Jerusalém. Agora Salomão tinha a oportunidade de entrar nas informações e a recíproca ser verdadeira. Mas a Bíblia fala e a história dos reis de Israel ratifica, lhe dar todo o direito de falarmos que neste interim o interesse político de Salomão era descobrir qual era o segredo que fazia com que o exército de Faraó fosse um exército guerreiro. Então ele entra na descoberta e ele descobre que o segredo do exército de Faraó não estava na estratégia dos seus generais, não estava na supersticiosa deidade de Faraó, mas que o segredo do exército ser vitorioso estava nas éguas que puxavam os carros de guerra de Faraó. Então ele se aprofunda, e quando ele se aprofunda, a Bíblia até fala isso, ele descobre que aquelas éguas, aqueles animais, não era de qualquer lugar que vinham, mas eram animais oriundos da cidade de Coa, no país da Cilícia. E uma vez por ano, uma cidade como a Cilícia, um país, uma nação, uma cidade que era experiente na criação de cavalo, e uma vez por ano, os reis orientais se uniam em um porto do Egito para comprar aqueles animais, pois ter aqueles animais no corpo militar era a mesma coisa de uns caça de guerra nos dias do século 21. Era um poder maravilhoso. Então, quando aqueles animais desembarcavam da cidade de Coa, lá do Egito, a história diz que Faraó, através do seu representante, chegava o primeiro a comprar os lotes. E quando ele pegava aqueles lotes, já feridos, cansados, desnutridos da viagem, o adestrador pegava aqueles lotes e levava para Jerusalém. Quando aqueles animais chegavam em Jerusalém, eles passavam por um período de alimentação específica. Eles recebiam alimentos nutritivos, e depois que eles eram alimentados, eles entravam agora em um período de treinamento. Geralmente passava-se um ano de treinamento, mas não era treinamento de brincadeira, era como se fosse guerra de verdade. Aqueles animais entravam em um processo, só para os irmãos terem uma ideia, cerca de 20 animais saía para o treinamento anual. No final do ano, só 10 conseguia chegar com vida, por conta da dureza dos treinamentos. Agora, depois de treinados, depois de bem alimentados, então eles agora vinham para um tratamento especial de beleza. Enquanto eles estavam no tratamento de beleza, o adestrador fazia uma catequese cerebral, e enquanto eles preparavam, eles estavam no ouvido daqueles animais: a ordem é avançar e nunca recuar. A ordem diuturnamente, a ordem é avançar e não recuar. Quando aqueles animais estavam prontos, eles estavam prontos para perder a vida, mas não desistiam. A Bíblia dá um exemplo. A Bíblia diz que quando o Faraó tirou o povo do Egito, quando o Faraó permitiu que o povo saísse, o povo chegou no meio, na terra, no bairro, ou seja, na região de Baal-Zephon, e lá estava o mar na frente, e quando eles olham na retaguarda, eles viram que o melhor de Faraó vinha no seu encalço, as éguas, a poeira do exército vinha levantando. O povo grita, o povo clama, mas não tem resposta. A Bíblia diz que agora a coluna de fogo
fogo. Deus ia no meio, na frente do povo, literalmente, capítulo 14, em uma coluna na frente do povo. Quando o povo clama, a coluna sai da frente do povo e fica entre os animais e entre o povo, mas o exército não parava, porque as éguas tinham ordem de avançar e não recuar. Então, naquele particular, a Bíblia diz que Deus dá ordem ao anjo: quebre a roda dos carros. O anjo foi, quebrou a roda dos carros, mas as éguas não paravam. Só pararam quando Deus pegou na rédea e jogou-la no meio do mar, porque a ordem era: aconteça o que acontecer, mas não dá para desistir. Ei! Interessante é isso. É que Salomão percebeu o segredo. Aqueles animais não eram simplesmente animais, mas era símbolo de força, de coragem e de beleza. Por isso que quando aqueles animais saíam, pessoas se curvavam por conta de reverenciá-los. Quando Salomão, em uma das suas andanças, dentro da sua jurisdição, ele quebra os princípios mais uma vez, e ele passeando, ele chega em uma região pobre do seu reinado, de uma região de pessoas plebeias. Então, quando ele observa, ele encontra uma morena trabalhando de vigia em uma plantação de vinhas, de uvas. Quando ele olha para a morena, ele se apaixona, ele não resiste o olhar daquela morena sulamita. E quando ele olha para ela, ele sabia que não podia trazer para o seu harém, porque é o mesmo protocolo real que permitia ele se apaixonar por qualquer moça e trazer para o seu harém. Esse mesmo protocolo proibia que ele se apaixonasse por uma mulher pobre e muito menos da pele escura. Mas quando ele vê a sulamita, ele não resiste. Então ele a vê, não pode trazer para Jerusalém, ele a cobre de elogios. E quando ele a cobre de elogios, ele faz promessa, e dentro dos elogios ele diz: igual as éguas do carro de Faraó eu te comparo, mulher de força, de coragem, de beleza, mulher dinâmica. E faz promessa, e ele diz a ela: espere-me, eu vou voltar para Jerusalém, vou quebrar o protocolo, mas vou voltar para vir lhe buscar. Você vai reinar comigo. A promessa foi fiel e foi real. Foi tão real que a Bíblia diz que pela manhã ela saía procurando, meio-dia ela saía procurando se o noivo já voltou, à noite ela procurava os soldados para ver se tinha notícia do seu noivo, e nada. Agora lembre-se, eu falei que Salomão era uma tipologia de Jesus. A promessa que Salomão fez a sulamita, ela sustentou. Ela foi convicta. Ela disse: eu sou cheia de defeitos. As filhas de Jerusalém souberam, no versículo 6, e disseram: tira o cavalinho da chuva, você é pobre e é morena. Ela diz o que a medicina chama hoje de fenocópia. Ela diz: eu sou morena, mas eu sou maravilhosa. Ou seja, se você pegar a pessoa mais branquinha, mais loura que tem aqui, colocar para trabalhar 2 meses, tomando conta de um canavial desse, quando você for lá, ela está da minha cor, você não vai conhecer. O que é isso? É fenocópia, marca de sofrimento. Mas ela diz: não olhei para o eu ser morena, eu sou morena, mas eu tenho promessa, eu sou maravilhosa, e eu estou esperando o meu noivo voltar. Ei. Quando Jesus veio a esta terra, o céu, o inferno, não acreditava que ele fosse se apaixonar por nós, que ele fosse nos escolher. Os anjos já haviam projetado a fazer essa obra, mas Jesus chegou e se agradou de nós, trastes ruins. E o engraçado, eu não tenho tempo, mas deixa-me sintetizar. O engraçado é que quando Jesus traz a promessa para a igreja que iria nascer a noiva, a maravilhosa, a irresistível,
é imbatível. João diz no capítulo 13, que ele olha para os seus discípulos e diz: por pouco tempo vocês me tereis. Para onde eu vou? Os discípulos ficaram tão preocupados que disseram: mestre, por que nós não podemos te seguir? Ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Isso entristeceu os discípulos. Ele disse: não fiquem tristes. Entre o capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria coragem de dizer a vocês: eu vou voltar para lá, vou preparar lugar. Em nossa linguagem, vou quebrar protocolo. E quando eu preparar, eu vou voltar e levarei vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Esta foi a promessa que entristeceu mais os discípulos. Jesus morreu, não quero ter detalhe. Quando Jesus ressuscita, os discípulos ainda amedrontados. Depois que Jesus é assunto dos céus, os anjos aparecem e ratificam esta palavra. E diz: porque vocês estão preocupados, este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar sobre as nuvens. Aquela palavra tornou-se o sonho de consumo da igreja, da noiva do Cordeiro. Aquela mensagem que Jesus disse: eu vou, mas voltarei, revolucionou o planeta Terra. Dentro da jurisdição de César Augusto, a história diz que dentro do domínio do imperador romano havia uma determinação imperial determinante para todos os judeus romanos que estivessem na sua jurisdição. Era, por exemplo, por favor, me ajuda aqui, Rafael. Eles tinham obrigação, quando passavam pelo outro, dentro da jurisdição romana, eles tinham que dar essa saudação: Sequirion. Olhavam para o outro e diziam Sequirion, sendo judeu ou não. Eles estavam dizendo: César é o Senhor. E assim era. Mas depois que Jesus subiu ao céu, prometeu voltar. Tanto os discípulos como aqueles que aceitavam e faziam parte desse contexto, quando encontravam um ou outro na rua, eles não diziam mais Sequirion. É porque eles não esperavam Jesus amanhã, eles esperavam Jesus naquele dia. Quando se encontravam com o outro, abriam um sorriso, apertava a mão e diziam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós estamos prontos e estamos esperando a tua volta. Anai, meu Deus. Isso perturbou o Império Romano. Então o Império Romano partiu pesado para tirar essa esperança do coração da igreja. O que perturba o inferno, irmão, não é nós sermos feios ou bonitos, termos dinheiro ou sermos pobres. O que perturba o inferno é essa promessa, essa palavra: eu vou, mas voltarei. O inferno não resiste, não quer ouvir nós batermos no peito e dizer: a qualquer momento eu vou entrar no céu e vou pisar na rua de ouro. Então ele bateu pesado. Mas assim como a Sulamita, Jesus olhou para a igreja e disse: vão, ide, avançai. Então no primeiro século da era cristã, a igreja sofreu perseguição implacável. Homens, mulheres, por causa desta promessa, eram mortos, colocados em peles de animais, queimados em postes, decapitado a sua cabeça. Mas eles não abriam mão, eles avançavam. No século II, o poder desta palavra, o evangelho estoura na cidade de Antioquia. Quando o evangelho, baseado nesta promessa, há uns crentes aí dizendo que o Jesus Nazareno vai voltar. Aí o evangelho pegou fogo em Antioquia. O imperador romano mandou dizer ao governo de Antioquia: acabe, dizime, mate, estrangule, mas eu quero que você acabe com esta igreja e roube, tire do coração deles esta promessa do que o Nazareno vai
voltar. O governador cumpriu a ordem, mas quanto mais a notícia chegou do imperador que a fama, a igreja, o poder estava maior, o governador escreve, o imperador escreve para o governador e diz: eu vou depor você do cargo, você não cumpriu minha ordem. O governador implorou clemência e disse: não, meu imperador, eu não sei o que é que tem no meio daquele povo, eu não sei o que é que aquele povo sente, eu cumpri na íntegra a sua determinação, mas quando eu mato 2 crentes, já tem 4 na porta da igreja querendo aceitar Jesus. Quando eu mato 8, já tem 16 aceitando a promessa de que Jesus vai voltar. Olhe para quem está ao seu lado, diga: ordem. Fale grosso, diga: ordem. É avançar. Não tenho tempo, mas vem o século VI, nasce a Santa Inquisição, a religião predominante da época, afastada dos princípios bíblicos, criou a Santa Inquisição, um tribunal apto para prender, levar a julgamento e até a morte todos que não aceitassem os dogmas da sua religião. Então, os representantes da tal religião, aí cá, aquela religião, eles chegavam aonde estavam os cristãos, nas regiões feudais, eles chegavam, encontravam jovens, adolescentes, irmãs, moças, e começavam a fazer lavagem cerebral, mas elas diziam: eu não posso desistir, a promessa que Jesus me fez, está na alma, está no sangue, não dá para desistir. Eles pegavam, levavam para o lugar de suplício, fazia nova lavagem cerebral. Quando chegava lá, pegava alicate pontiagudo, diz a história de catacumba de Roma, pegava no seio das irmãs, prendia o alicate e começava a apertar, e o outro no ouvido, dizendo: desista dessa história do que o Nazareno vai buscar a sua igreja, senão nós vamos estourar o seio de vocês, no meio do sangue, no meio da dor. As adolescentes, as irmãs gritavam: vocês vão arrancar os nossos peitos, mas o que está dentro de nós, vocês não arrancam. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, e nós vamos subir com ele. Século 13, 1229, proibiram a leitura. Só quem pode ler a Bíblia é quem faz parte do clero. Pobre não pode, negro não pode nem passar perto da Bíblia. Eu trabalho em uma grande empresa do meu estado, e mensalmente eu faço parte de reuniões com pessoas de São Paulo e de todo o Brasil, consultores, psicólogos, médicos. E recentemente eu estava em uma delas, e na minha frente sentou um homem importante de São Paulo. Quando chega um consultor de São Paulo no Nordeste, é o rei. Quando ele olhou para mim, ele disse: Genival, você parece que é crente. Eu digo: até o tutano do osso. Ele disse: acaba com isso, rapaz. A função que tu tem no meio daquele povinho. Eu digo: deixa eu te dizer a pior. Ele disse: diga, no meio da reunião, eu sou o pior deles. Já sou preto de tanto fogo que eu levo nas igrejas. Ele baixou a cabeça e disse: cale a boca, negro. Eu sou formado em astrologia, dizia ele, agronomia, teologia. E eu sei que no século XIII, sua santidade prendeu a Bíblia, a salvação, na biblioteca do Vaticano. Quando ele quiser dar a salvação, é só abrir a biblioteca e todos nós seremos salvos. Terminou? Terminei. Agora você vai me ouvir. Vai me ouvir, eu não tenho inveja das suas formações. E eu ainda tenho uma mais que você. Ele disse: diga, eu sou representante do Rei dos Reis.
e Senhor dos Senhores, e agora você vai me ouvir. Eu digo, meu Jesus, se você não sabia disso, saiba. O meu Jesus, através do poder da sua palavra, da promessa do arrebatamento, e virou a biblioteca do Vaticano de perna pro ar. E hoje todos quanto queiram, pode bater no peito e dizer, Jesus vem me buscar, eu sou salvo e vou morar no céu. Oh, não dá para desistir. Diga para quem está ao seu lado, não dá para desistir. Está na alma, está no sangue. Estoura o século XVI, 1545, 46. Vem as indulgências parciais e plenárias, que não tem um tempo para discorrer. Vem o século XVIII, 1707, já aqui no Brasil. 2 pescadores vêm aqui no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, e vão pescar, lançam a rede. Quando puxam a rede, vem uma estátua de 40 centímetros, era normal, lançam a rede novamente, vem a cabeça da estátua, é milagre, levam, colocam num oratório, e ali começam a santificar. Estoura o século XX, 1929, sua santidade, o Papa Pio VI, ele determina, cria a cidade de Aparecida do Norte, e determina a Aparecida, a padroeira, a salvadora, a redentora, a avivalista do Brasil. Mas graças a Deus que ele chegou atrasado, porque em 1910 Daniel Berg e Gunnar Wingre colocaram o pé no Brasil e disseram, o Brasil é de Jesus, Jesus vai salvar o Brasil. Não dá para desistir. Século XX, o evangelho explode no Rio de Janeiro. A história diz que as irmãs e os irmãos, com base na volta de Jesus, pipocavam na rua do Rio de Janeiro. Não esperavam para se cantar rock ou forró. Eram batizados no meio da rua. Quando iam para a igreja, saía um barulho do meio da rua, Jesus já começava a batizar. Os cultos tinham dificuldade de terminar. Procurava-se lugar nas pequenas igrejas. A promessa de Jesus estava de pé. Aí o maior macumbeiro, feiticeiro do Rio de Janeiro, Dutra, disse, eu vou arrancar esta promessa dessa igreja. Vou na Bahia, vou fechar o meu corpo e vou calar esta igreja. Ele pegou o avião, foi para a Bahia, entrou em um período de sacrifício, invocou Preto Velho, Maria Padilha, Exu Caveira, todo tipo de cão ruim que você imagina. Quando ele terminou o sacrifício, fechou. Aí disse, agora eu estou pronto. Vou marcar o meu retorno para o Rio e vou arrancar essa esperança daquela igreja. Mas o voo foi marcado para o dia seguinte. Ele disse, ainda dá tempo. Eu me despedi de Salvador. Vou tomar um banho na praia do Farol da Barra. Eu estive lá, é muito bonita. Vou mergulhar, me despedi de Salvador. Ele foi mergulhar. Quando ele deu o mergulho, Jeová já estava esperando ele. Disse, o que é que você quer mesmo, rapaz? A história diz que ele já saiu nos braços dos salva-vida, Mortinho da Silva. Levaram para o necrotério, abriram ele de cima a baixo, disseram, é afogamento. Fecha o corpo dele, colocaram num caixão, fecharam o caixão, tamparam o caixão, colocaram no avião. Ele chegou no Rio de Janeiro com o corpo fechado, dentro de um caixão fechado, e até hoje, 13 de novembro de 2010, a igreja está dizendo, já é quase meia-noite, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, ninguém arranca. Não dança.
O Espírito Santo está levantando alguém nessa multidão em mistério. Santo, Santo já está aqui. Você não sente porque está longe de mim? Porque ainda não me adorou? Quero te mudar. Começo agora. Creia em mim. Creia em mim, já estou aqui. A minha glória está invadindo este lugar. Diz o Senhor desta igreja. Pastor, eu não sou aventureiro, eu sou pastor de igreja, eu dou aula de ética, mas me deixe adorar, me deixe extravasar. Meu horário terminou. Mas deixe-me 5 minutos concluir. Estoura o século 21. Chega o século 21. Agora com um dedo de profeta, adolescente de igreja, olha para quem está ao teu lado e diz agora. Mas diga firme, diga agora é a nossa vez. O corneteiro está aí. Tem alguém da corneta aí do trombone? Não sei. Me faz um toque de recolhimento aí, por favor. Já pensou? Se a trombeta tocasse agora, século 21, os sócios cristos estão aí. Eu li um artigo recentemente. Um homem, eu vi a reportagem dele que anda por aí fazendo média, dizendo que é Jesus. Veste de talar, coroa de espinho na cabeça, sandália nos pés, dizendo que é Jesus que veio avivar a igreja. Recentemente ele estava em Londrina, no shopping. O shopping parou para ouvi-lo e pedir autógrafo. Aí naquele shopping tinha uma irmã pentecostal que tinha essa promessa com a menina de 9 anos, pastor Amadeu. E quando chegou que viu aquilo, a menina disse: mamãe, Jesus está ali, ó, e eu vou aproveitar para ser cheia feita a senhora. Aí a mamãe disse: minha filha, eu conheço o meu Jesus. Aquilo é um mentiroso. Ela disse: não, mãe, a titia da escola disse que Jesus é assim. Soltou da mão da mãe, correu, chegou perto do tal do Cristo, disse: moço, o senhor é Jesus? Ele disse: sou. Ela disse: o Senhor é Jesus, me batiza com o Espírito Santo que eu quero subir no fogo feito a minha mãe vai.
Ele disse: filha, é mentira daqueles fanáticos, aqueles pentecostais fanáticos. Eles são mentirosos. Eu só fiz isso há 2000 anos atrás com os apóstolos. Não faço isso hoje mais não. A menina deu 3 passinhos para trás. Disse: mamãe bem que disse no meio da multidão: o senhor é um mentiroso safado. O Jesus da minha mãe ainda batiza na igreja, ainda cura, ainda faz milagre. Século 21 é a nossa vez. Não tenho mais tempo. Capítulo 3 de Cantares. Está lá escrito: quem é esta que vem subindo do deserto feito coluna de fumaça? Perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos. Aí alguém questiona: é a liteira do Salomão, do rei. Aí eu conjecturo: quem vem dentro? Olha aí, vem para onde? Vai subindo do deserto para Jerusalém. Quem vem dentro? É uma morena. O rei quebrou o protocolo e mandou buscar a sulamita. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. A qualquer momento, vai haver-se um som de trombeta. Faz aí, para a gente sentir a emoção, filho. Vai, crente, que vai subir comigo. Olha, escuta. Aí, Senhor 2. Vai valer a pena. João disse no Apocalipse que houve um novo cântico por causa desta igreja. Isaías disse que o cântico no capítulo 6 de Isaías era santo, 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 é o Senhor dos exércitos. João já avisando a igreja no céu, quando ele vê Jesus entrar no céu glorioso, vencendo a morte, ele disse que viu no céu um novo cântico. Os 4 seres viventes, os 24 anciões, cantavam e bradavam: digno de honra, de glória, de domínio, de poder, de majestade é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou para Deus povos de toda raça, tribos e nações, e os fez sacerdote para o nosso Deus. A igreja vai subir. Fique de pé por bondade. Fique de pé por bondade. Eu quero concluir. Já passei os 5 minutos que pedi. Rafael, vem cá você, Eudes. Me permita, pastor, interagir. Eu sou do pastor Zé Antônio. Guardo os mesmos princípios que aqui, mas deixe interagir esta mensagem com você, adolescente, com você, igreja. Diga para quem está ao seu lado, se for do mesmo sexo, a não ser que seja casado, vira assim para ele, ó. Olha no olho dele, se for do mesmo sexo, a não ser que seja casado. Nós também, por favor, o pastor permitiu. Diga para ele: a qualquer momento, nós vamos morar no céu. Não vai demorar. Talvez seja hoje. Diga: mas se não for, eu quero deixar um encontro marcado com você. Pergunta a ele aonde. Diga: você lembra daquela rua de ouro de Apocalipse? Aquela avenida vizinha, o muro de jaspe. Naquela esquina, onde tem uma praça de ouro puro, que de lá a gente vê o rio do cristal e a árvore da vida. Diga lá. Diga: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Agora, se tu for primeiro, me espera, porque custa o que custar. Dê o que der, eu vou chegar lá. Aperta a mão dele de fechado, agendado. Diga: eu te espero lá, fechado. Abraça ele de fechado. Fechado.
Procura pelo menos 2 ou 3 pessoas, abraça ele. Como eu vou fazer assim? Diga, fechado? Fechado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O meu corpo está ardendo com uma chama de fogo. Vem cá, filho, vem cá, corre, vem cá rapidinho, vem cá. Estenda as tuas mãos. Há uma brasa que está queimando dentro de mim, filho. E o Espírito Santo manda eu te dizer que a partir de hoje não serás mais o mesmo, porque a unção que está extravasando o meu ser, essa brasa que queima dentro de mim, ele me autoriza a ministrar sobre a tua vida. Recebe! Não! Ricalamanduí manchuí, rimandaya sui mandagalamandoe até mandala mandoia mandacia, rimanchuí calamandá, fecha os olhos adolescentes, rimandaga sui mandagamandoe facia, rimiti kimiti kimiti camandará, rikimiti kimiti, ricalabaçu comando kimiti, rikimiti kimiti, ikimiti kimiti, ikamanda kamanda, ribalabaçu comandará, rikemene kementi kimiti calamandará, adore! Eu sinto a presença dele aqui. Remandaia soea, mandagaçuie. Eu quero convidar rapidamente aqui à frente, aleluia, adolescentes que querem se aproximar mais de Deus, adolescentes que querem ter a certeza do arrebatamento, adolescentes que não querem perder o céu por nada. Vem rápido, ligeiro. Já estamos concluindo, não se preocupe. Aleluia. Feche os olhos. Se possível, abraçar alguém. Como o pastor disse, meninos, abraçam os garotos. As meninas, abracem as meninas. E se vamos. E são muitos. São muitos. São muitos. Aleluia. Feche os olhos. Isto é sério. Esta palavra é séria. Rimandaiaçui, mandagalamanduí, mandererracia, remanchui, calamandaraiaçui, mandalá. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, em o nome de Jesus, fale em línguas estranhas agora, 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 agora já. Se você precisa de um renovo espiritual, sinta essa presença que te renova já. Oh, aleluia! O Senhor derrama poder.